apresentação. Só um minutinho. Obrigada, Ali. Só um minuto, pessoal. Pode sim, todo mundo pode assistir, tá, pessoal? Só um minutinho abrindo aqui a apresentação. Um minuto. Gente, todos estão vendo essa tela que eu estou colocando aqui agora? Sim, tá. Deixa eu ver se eu consigo... Só um minuto. Gente, então assim, eu vou começar, tá certo? Daqui a pouco eu dou uma parada e eu vejo quais são os comentários que tem no chat, ok? Então, assim, a nossa proposta, minha e do professor Raul, inicialmente, foi a gente trazer essa temática, que é a síndrome da idade no idoso, com a saúde bucal. Então, assim, o tema fragilidade, ele vem sendo bastante discutido pelo Ministério da Saúde, do ponto de vista que é uma temática que tem muita relação com a nossa realidade atual, tendo em vista que a gente está tratando de uma população de idosos que cresce a cada ano. Então, assim, é impossível, né, nós chegarmos a um serviço de saúde, seja ele qual for, né, tanto da atenção básica, quanto da atenção secundária, né, que é aquela parte de exames, de diagnóstico precoce, quanto terciário, que são os hospitais de grande porte, e a gente não encontrar na nossa realidade cotidiana pacientes idosos. E uma questão que chama muita atenção é que, nesse tipo de pessoas que estão envelhecendo cada vez mais, nós encontramos uma parcela desses idosos que sofrem da síndrome da fragilidade. Então, é uma temática importante e que a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, que nós somos profissionais da área da saúde, tá certo? Então, eu achei bacana a proposta do evento da Expressão Católica, de nos dar a oportunidade da gente discutir essa temática, fazendo essa interseção, né, dessa temática entre os dois cursos, que é a enfermagem e a odonto. Então, eu vou começar, né, minha parte introdutória seria mais ou menos isso. E aí a gente tem que destacar, nesse conceito, é que nós vivemos atualmente um momento de crescimento exponencial da população idosa. Então, cada vez mais nós vamos encontrar idosos, né? A expectativa de vida aumentou, o número de idosos aumentou, e então nós temos que aprender a lidar com as questões de saúde relacionadas a essa população, ok? E aí vem a questão da síndrome da fragilidade, né? Esse conceito, pessoal, idoso frágil, não é um conceito novo. Ele é um conceito que já vem sendo trabalhado desde 1988. Woodhouse foi um dos principais estudiosos que iniciaram essa temática, iniciou essa temática e apresentou o conceito de idoso frágil. Naquele momento, idoso frágil era considerado uma pessoa que tinha mais de 65 anos e que era dependente para as atividades de vida diária, né? Então, vida diária a gente tem que caracterizar como as atividades de alimentação, de banho, vestuário, locomoção, né? São as atividades básicas de qualquer ser humano. Em 89, o Gillick, ele propõe que o idoso frágil seria aquela pessoa que é debilitada e que não pode viver sem ajuda, né? E aí, por fim, em 97, é que esse conceito foi um pouco aperfeiçoado, e aí a síndrome da fragilidade veio como uma síndrome, realmente, foi caracterizada como síndrome, uma síndrome consumptiva, que ela é caracterizada justamente por quê? Por fraqueza,
fraqueza e estado nutricional ruim, né? E aí começou-se a ter novos estudos para se discutir essa temática. E então, em 2001, o Fried e Watson, eles trouxeram, a partir dos seus estudos, né, um conceito adicional a esses conceitos que já haviam sido trabalhados antes, que a síndrome da fragilidade seria justamente essa vulnerabilidade que está relacionada à idade, ou seja, ao processo de envelhecimento, em que as pessoas, os idosos, eles vão experimentar reservas homeostáticas comprometidas e, em decorrência disso, eles vão ter uma capacidade de resistir menos aos estressores. Aí vocês podem pensar, poxa, mas que conceito robusto, que conceito até complexo de se entender. E qual é a relação desse conceito de síndrome da fragilidade com a saúde bucal, né? Aí eu digo para vocês que quando eles colocam que a síndrome da fragilidade é uma síndrome que causa vulnerabilidade, é aí que entra a história da saúde bucal. Porque quando a gente fala de vulnerabilidade e de estressor, esse estressor pode ser qualquer evento que abre uma porta para que se instale um processo de doença. Então, como não pensar na saúde bucal dos nossos idosos? Nós sabemos que muitas vezes é um aspecto que é pouco explorado e que, às vezes, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, não dão tanta atenção. Embora o Ministério da Saúde tenha se discutido cada vez mais a nível de manuais, caderneta do idoso, né, que teve uma reformulação em 2014, onde eles abrem um capítulo específico para se identificar problemas relacionados à saúde bucal. E aí, nesse contexto, a gente tem que lembrar que uma saúde bucal prejudicada nesse idoso vai criar, sim, uma vulnerabilidade. E no idoso que já está com processo de adoecimento em decorrência da síndrome da fragilidade, um acometimento relacionado à saúde bucal vai criar uma vulnerabilidade maior, vai funcionar como um estressor e esse idoso pode vir a ter sérias consequências. Eu trago para vocês esse gráfico, que é um gráfico bem interessante. Ele é um gráfico que mostra justamente essa relação comparativa entre a capacidade funcional de dois idosos. O idoso que é dependente e o idoso que é frágil, que é essa linha vermelha, e o idoso não frágil. Então, assim, o idoso que não é frágil, quando ele se depara com um agente estressor, como é o caso aqui desse pequeno declive em verde, né? Esse agente estressor, pessoal, pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, uma infecção bucal, pode ser, por exemplo, uma candidíase oral que o paciente não tratou, pode ser, por exemplo, uma prótese dentária que não está bem adaptada, e aí isso causa lesões, a dificuldade de mastigação. Pode ser, por exemplo, o idoso que não tem dentes, né? Que tem uma dificuldade para se alimentar em decorrência da ausência de dentes, ou que tem dentes em péssimo estado de conservação e aumenta o risco de infecção. Então, esse estressor ele pode ser qualquer situação que cause uma perda de homeostase, tá? Pode ser uma queda, pode ser uma infecção pulmonar, uma infecção urinária, tá certo? E aí, se a gente fizer o comparativo de um evento estressor, quando eu comparo um idoso não frágil com um idoso frágil, a gente vai perceber que no idoso não frágil, quando ele se encontra com esse agente estressor, rapidamente ele consegue se recuperar e volta à condição de não frágil. E não tem alteração em relação à perda de capacidade funcional. Agora, quando eu tenho um paciente que é considerado frágil, e ele se encontra com um agente estressor, que pode ser qualquer uma dessas situações que eu acabei de falar, esse idoso rapidamente desce, ele perde capacidade funcional e se encontra numa situação de dependência. E demora um tempo considerável para voltar à situação de independência. E a depender da situação que esse idoso se encontra, ele pode muitas vezes não conseguir voltar para a situação de independente, permanecer como um idoso dependente com capacidade funcional prejudicada, tá certo? Então, nesse contexto, a gente destaca que é importante, sim, abordar a saúde bucal dos idosos,
principalmente quando a gente está diante de um idoso que é considerado frágil. E aqui eu trago para vocês essa relação que se criou, né, que a síndrome da fragilidade ela possui. Existe uma relação muito importante que é considerado o tripé da síndrome da fragilidade. Então, tem 3 eventos aí que eles se comunicam entre si e criam uma rede de eventos que predispõem à piora desse paciente. O primeiro deles é a sarcopenia. A sarcopenia é, sim, a perda de massa muscular que leva a esse estado de fraqueza que o idoso apresenta. A disfunção imunológica, que é um processo natural do envelhecimento, naturalmente os idosos eles têm uma perda de células T, têm uma perda de anticorpos, há uma produção aumentada de citocinas catabólicas, e isso causa uma disfunção imunológica, ou seja, há uma predisposição desse idoso responder às infecções, né? Então, ele tem essa disposição diminuída de responder às infecções. Então, uma infecção no idoso é muito mais séria e muito mais difícil de tratar do que no paciente adulto. Outra questão que acontece é com relação à desregulação neuroendócrina, que aí, nesse caso, pela própria questão do envelhecimento e alimentada por esses 2 outros fatores, a gente vai ter uma queda na produção de hormônios, né? Hormônios de crescimento, hormônios sexuais, e há uma desregulação desse eixo adrenal, que aí aumenta a produção de citocinas e também de hormônios que são causadores de estresse, tá? E aí isso alimenta esse ciclo, que é um ciclo que leva à perda de energia, à perda de peso, inatividade, baixa ingesta alimentar e sarcopenia. Então, esse idoso ele é caracterizado por essas manifestações em decorrência desse tripé que fica sendo retroalimentado. E aqui eu trago para vocês o chamado ciclo da fragilidade. No ciclo da fragilidade, eu destaco aqui, bem aqui em cima, que um dos fatores que colaboram para esse ciclo, tá bem aqui, ó, dentição pobre, ou paciente que não tem dentes, ou um paciente que tem dentição prejudicada, né? Então, nesse caso, esse paciente ele vai ter um risco maior de entrar nesse ciclo, porque um paciente que não tem dentição ou que tem dentição prejudicada, ele vai ter um risco maior de desenvolver uma desnutrição crônica. Que aí no paciente que é idoso, isso aqui pode levar ao quadro de baixa quantidade de massa muscular, que no caso é caracterizado pela sarcopenia. E a sarcopenia, por sua vez, vai alimentar as outras variáveis desse ciclo, como, por exemplo, perda de força, uma taxa metabólica basal menor, uma velocidade de caminhada menor. Então, a gente percebe que tem muitos fatores que podem colaborar para que esse idoso ele entre nesse ciclo, né? E esse ciclo ele tem muitas variáveis que uma vai alimentando a outra. Então, a gente tem que destacar, sim, essa questão da saúde bucal nos idosos, principalmente os idosos frágeis. E aqui eu mostro para vocês alguns fatores, né? Que são fatores que estão relacionados à fragilidade, os fatores primários, que a gente tem muita relação com as questões de alteração do DNA, de expressão gênica. E também os fatores que mais colaboram com isso aqui, pessoal, são os fatores secundários, né, que estão relacionados a doenças crônicas. Aí a gente tem que grande parte dos idosos tem doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade, ou alguns são fumantes, e isso também prejudica a saúde bucal. Tem a questão do estilo de vida, o nível educacional. Então, os idosos que têm um nível educacional mais baixo, eles tendem a ter um prejuízo cada vez maior, né? Então, eles têm dificuldade de acessar as informações, têm dificuldade de receber esse treinamento, uso de medicações, quedas. Então, são fatores que colaboram para que esse idoso entre nesse ciclo, nesse tripé, tá bom? E aí, os critérios que os estudos recomendam, principalmente o estudo de Freire et al., de 2001, é que para que esse idoso seja caracterizado como um idoso frágil, ele tem que ter pelo menos algum desses critérios aqui. O primeiro deles é redução na força de preensão palmar, né? Porque tem a ver com a sarcopenia, perda de massa muscular. A velocidade da marcha é um outro critério que vai caracterizar um idoso frágil. De peso. A perda de peso, a gente tem que considerar se o idoso perdeu pelo menos 5 quilos no último ano, e isso vai levar também a perda de massa muscular, quadro de desnutrição, né?
Se esse idoso ele tem a sensação de exaustão física ou fadiga, é um outro critério que tem que acontecer. E aí essa fadiga e fraqueza tem justamente a ver com essa perda de massa muscular e uma baixa atividade física, né? O paciente que tem dificuldade, limitação física para executar atividades do seu dia a dia. E aqui, com base nesses critérios, eles vão classificar da seguinte forma: que o idoso ele pode ser classificado como não frágil, quando eu não tenho nenhum desses critérios que foram mencionados. O idoso que é considerado pré-frágil, quando eu tenho a presença de pelo menos 1 ou 2 critérios, e o idoso que é considerado frágil, quando eu tenho de 3 ou mais critérios, tá certo? Então, para a gente considerar o idoso, na nossa realidade, como frágil, considerando os critérios que foram apresentados anteriormente, eu tenho que ter pelo menos 3 desses que eu acabei de falar, tá bom? E a gente pensa o seguinte: sim, mas por que essa questão da fragilidade é tão importante e quais são as consequências que ela pode trazer para esse idoso? Em geral, os idosos que sofrem de síndrome da fragilidade são idosos que eles ganham menos com as intervenções terapêuticas que são realizadas, né? Eles têm uma baixa resposta do sistema de defesa, ou seja, do sistema imunológico. Então, é um idoso que uma infecção simples, que no adulto a gente trata com muita facilidade, nesse idoso é uma infecção que demora para ser resolvida. É uma infecção que ela tende a se alastrar com maior facilidade. Então, às vezes, nessas situações, a gente precisa utilizar antibióticos que tenham um espectro maior para poder cobrir essas infecções, né? Outra questão é que esses idosos têm uma maior predisposição para morbidades. Então, eles tendem a ter uma facilidade para sofrer outros processos, né? Outras complicações relacionadas à questão da mobilização, por exemplo. Aí eu trago a questão das fraturas e quedas, tá? Geralmente, o idoso que está na condição frágil, ele tem uma maior taxa de hospitalização e reinternações. Então, ele representa um custo para o serviço de saúde, né? Então, teoricamente, nós teríamos que ter um olhar mais direcionado para esses idosos. É um idoso que tem mais chances de ter incapacidades, de sofrer institucionalizações, porque a família não consegue cuidar, ou não está preparada, ou treinada para cuidar. E aí esses idosos acabam indo para asilos ou instituições de longa permanência. E, por fim, são idosos que têm o maior risco de morrer, né? Então, é interessante que todas essas condições aumentam a predisposição desses idosos, né? Dessas consequências. E só lembrando que os idosos pré-frágeis, né? Que tem a condição já de ser pré-frágil, ele tem uma chance maior de ter um desfecho ruim pelos próximos 3 a 7 anos, né? Então, a gente tem que tentar intervir junto a esses idosos que já têm 1 a 2 critérios para a gente identificá-los e fazer a intervenção apropriada. Isso porque, pessoal, a síndrome da fragilidade, ela não tem uma trajetória obrigatória, né? Ela não é uma síndrome que é obrigatória. Ao idoso, ele tem 1 ou 2 critérios, então ele vai ter que caminhar como síndrome da fragilidade e a gente não pode mais fazer nada. Não. Essa síndrome, ela é detectável, existe sim forma de detectar esses idosos. E aí, uma vez que ele foi detectado, tem como a gente fazer a intervenção precoce. É interessante que essa intervenção, ela não se deve ser focada em um único profissional. Nós sempre temos que trabalhar em equipe, né? O médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista. E a gente tem que tentar fazer essa abordagem multidisciplinar, né? Porque são muitas as demandas de saúde que esses idosos apresentam. Então, por exemplo, na minha realidade prática, que trabalho com paciente neurológico, nós encontramos com muita frequência pacientes que sofrem da síndrome da fragilidade e que têm complicações de doença cerebrovascular. Então, eu recebo com muita frequência aqui no hospital pacientes que têm AVC, pacientes que têm outras complicações como hemorragia subaracnoide ou AVC hemorrágico. E a gente observa que quando esses pacientes chegam para a gente, eles têm muitas complicações, inclusive muitas complicações bucais. Então, qual é a realidade que eu encontro? É o paciente que é desentado, é o paciente que já tem uma higiene prévia muito ruim,
que tem a presença de grande quantidade de tártaros, às vezes tem dentes infeccionados, e aí quando ele chega no ambiente hospitalar, numa situação já de uma doença que teve uma agudização, né, que precisou de uma internação, esse paciente é o paciente que vai ter o maior risco de desenvolver uma pneumonia aspirativa. Esse conteúdo da via aérea superior é aspirado, então esse paciente ele tem um risco de desenvolver uma pneumonia, tanto pneumonia clínica como uma pneumonia associada à ventilação, quando eles complicam e vão para a ventilação mecânica. E é muito comum a interação que eu tenho com a dentista hospitalar aqui do meu setor, porque elas fazem esse monitoramento diário e a gente consegue discutir essas questões de forma de parceria mesmo, né? E a gente tem tido resultados muito bons quando a gente começa a trabalhar juntos e identificar esses pacientes que têm um risco maior de desenvolver complicações, né? Então, essa era a minha apresentação para vocês. Eu peço desculpas pela questão do tempo e da falha, que eu não estou conseguindo escutá-los. E aqui eu deixo para vocês, só para a gente encerrar o assunto, essa grande espiral, que é do Alexandre Caldet, que é um pintor norte-americano, e aí ele traz esse grande espiral, que no caso, a síndrome da fragilidade, ela vai lembrando isso aqui, começa com uma pequena espiral, que vai trazendo várias consequências, e vai se ampliando, e vai trazendo vários problemas. Às vezes, uma coisa pequena, ela é capaz de suscitar vários problemas graves. Então, se a gente conseguisse chegar lá no início do espiral, a gente conseguiria evitar uma série de problemas com a intervenção a nível de promoção da saúde e prevenção de doenças, tá? Então, eu agradeço a presença de todos e vou encerrando aqui a minha apresentação, ok, pessoal? Eu vou só parar aqui a apresentação, ok? E agora, né, concluindo a minha apresentação, eu deixo esse espaço aberto para que o professor Raul ele possa dar continuidade a essa apresentação e trazer a sua fala relacionada à saúde bucal desses pacientes. Maravilha, Sâmia, foi uma ótima palestra. Eu vou aqui compartilhar a minha tela e aí no final eu acho que vocês podem colocar as dúvidas, né, que forem se apresentando e no final eu discuto aí com a professora Sâmia quando eu terminar de apresentar. Pode ser assim? Deixa eu colocar aqui a apresentação rapidinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me deem um retorno aí. Sim, professor Raul, tá ok. Maravilha. O slide está ok aí também, né? Tá sim. Prontinho. Então eu vou dar continuidade. A gente tinha combinado assim, a professora Sâmia traria essa parte mais introdutória, explicando um pouco mais aí o que é a síndrome da fragilidade no idoso, e eu vou adentrar um pouco aí mais nessa relação aí que a gente tem com a saúde bucal, tá certo? Para iniciar, eu também achei necessário a gente aqui definir um pouco o que é o processo de envelhecimento. Ela detalhou muito bem o processo de transição demográfica, a qual a gente tem passado hoje em dia, a qual a população idosa ela tem aumentado, mas o processo fisiológico de envelhecimento ele precisa ser aqui descrito também. Segundo Cabreira, é um processo natural e fisiológico que ele se desenvolve ao longo de toda a vida do ser humano e acaba resultando nessa deterioração do corpo, ou seja, os sistemas do corpo humano eles vão se tornando mais lentos, o metabolismo, a circulação sanguínea e por aí vai. E aí isso é caracterizado como o próprio envelhecimento fisiológico. Entretanto, segundo alguns autores, na nossa realidade, a perda dental ela é encarada como um fator natural desse processo. Então, a gente vê uma pessoa perder os dentes ao longo da vida já se tornou naturalizado, mas na verdade a gente precisa aí superar essa imagem do idoso que ele tem que ser desdentado, tem que ser aquele vovozinho desdentado, que usa prótese e tudo mais. Na verdade, os dentes, eles são passíveis de serem mantidos na boca até a morte da pessoa. Se a pessoa ela conseguir manter, realizar uma boa higiene, realizar uma boa manutenção das condições de saúde bucal, ela consegue manter aí todos os seus dentes em boca. E aí esse é um paradigma que a gente precisa superar ainda.
E aí, com esse processo de envelhecimento, mais um envelhecimento mais fisiológico mesmo, a gente tem esse aumento de dependência de cuidado. Como a professora falou também, a própria fragilidade, ela aparece aí como uma coisa que aumenta essa dependência de cuidado. O idoso, ele fica com mais dificuldade de se levantar, de comer sozinho, de tomar banho, de trocar de roupa, de realmente realizar as suas atividades de vida diária sozinho. Então, ele se torna aí dependente do cuidado. Então, essa é uma das características mais presentes no público idoso. Falando ainda sobre esse processo de envelhecimento, epidemiologicamente falando, os idosos, eles são compostos aí, na verdade, de uma gama de doenças crônicas não transmissíveis. Então, é muito prevalente no idoso a presença de doenças como diabetes, pressão alta, Alzheimer, Parkinson, que são doenças crônicas não transmissíveis. E aí isso faz com que muitos deles apresentam, inclusive, várias dessas doenças. Então, muitos deles possuem pressão alta e diabetes e Parkinson, por exemplo, e aí a gente caracteriza isso como multimorbidades. Consequentemente, para realizar o tratamento de saúde desse idoso, ele passa a ter aí fazer o uso da polifarmácia, o consumo excessivo de medicamentos. A gente considera a polifarmácia para o idoso, hoje em dia, aí o consumo acima de 5 medicamentos. Esse perfil epidemiológico do idoso, ele precisa ser acompanhado pelo próprio serviço de saúde. O serviço de saúde, hoje, o idoso, ele tem uma forma de consumir o serviço de saúde de meio que diferenciada. O idoso, ele procura muito mais o serviço de saúde. Então, por exemplo, não é à toa que nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, a gente encontra, por exemplo, aquela senhorinha que está sempre lá, enfim, porque eles realmente consomem mais esse serviço, principalmente por conta das doenças as quais eles possuem. Geralmente as doenças crônicas não transmissíveis precisam de um acompanhamento a longo prazo, como eles também apresentam aí uma maior frequência de internações e exames. Então, o consumo do serviço de saúde por essa população é bem mais alto. Assim também como aí o tempo de internação. Então, no final, a gente precisa entender também, aqui fica aí uma reflexão para vocês, de que hoje a gente também precisa realizar esse processo de transição epidemiológica. A gente tem uma população crescendo, uma população idosa crescendo cada vez maior. A gente tem um modelo de atenção hoje muito centrado em doenças agudas, e com o aumento dessa população idosa, a gente precisa mudar mais ainda o nosso modelo de atenção, o nosso sistema de saúde, para receber essa população que procura mais, que tem uma maior frequência de internação e de exames e que passa muito mais tempo internados. Então, o nosso próprio serviço de saúde vai precisar estar preparado, se reorganizar aí para receber essa população que está cada vez maior aí na nossa sociedade brasileira, tá bom? E aí, as características de saúde do idoso são bem típicas. A própria fragilidade, que é o tema que nós estamos discutindo hoje, a presença das multimorbidades, como eu acabei de falar, e a consequente o uso da polifarmácia. Eles têm uma grande dificuldade de mobilidade. O próprio processo de locomoção do idoso, ele vai se tornando mais lento, vai se tornando mais difícil de ser realizado ao longo do envelhecimento. Então, eles têm aí grandes dificuldades de mobilidade. Muitos deles precisam de auxílio para andar, seja por meio de bengalas, seja por meio de andadores, muletas, enfim. Alguns já encontram-se cadeirantes, outros já se encontram aí numa fase mais avançada, onde eles estão acamados, e aí essas dificuldades de mobilidade se tornam cada vez mais presentes na realidade deles, o que aumenta mais ainda essa dependência de cuidado que eles têm. Além disso, tem outras duas características que são muito comuns no público idoso, que é a capacidade cognitiva, que passa a se reduzir também com o processo do avançar da idade, ou às vezes associado com algumas doenças, como é o próprio Alzheimer e o Parkinson, por exemplo. Essa capacidade cognitiva, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, ela vai acabando também ficando mais lenta, assim como o idoso ele se torna mais lento para caminhar, ele também se torna mais lento
para raciocinar, para ter uma cognição mais rápida. E aí ela vai também se deteriorando ao longo do avançar da idade. E por fim, a capacidade funcional, que é essa parte dele conseguir tomar banho sozinho, dele conseguir se alimentar sozinho, se locomover, se levantar da cama e passar para uma cadeira. Tudo isso, quando a gente fala dessas questões, nós estamos falando das atividades de vida diária. E aí está relacionado com essa redução da capacidade funcional e aí a consequente aí, aumento da dependência funcional que esse idoso tem. É interessante aqui a gente destacar também, pessoal, que quando nós comparamos, a literatura ela já deixa isso bem claro, que quando nós comparamos o idoso que reside na comunidade com o idoso que reside em uma instituição, um abrigo, uma ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, um lar para idosos, esses idosos que são institucionalizados, eles possuem prejuízos de saúde bem mais sérios. Então, todas essas gamas de doenças e condições que eu acabei de falar são bem mais graves quando nós estamos comparando o idoso que é institucionalizado e o idoso que reside aí em comunidade. E aí isso se torna um grande desafio para nós como profissionais da saúde. É um desafio de promover um envelhecimento saudável e ativo para esses idosos e com qualidade de vida. A gente tem que partir da ideia de que não é só porque essas pessoas já estão no final da vida delas que elas não precisam e não podem ser felizes. Na verdade, mais ainda que elas precisam aí estar festejando essa longevidade, aproveitando e tendo aí uma qualidade de vida adequada. Então, nós, como profissionais da saúde, precisamos ajudar a proporcionar isso a elas. A institucionalização é um fator extremamente importante. Com o aumento desse número de idosos no Brasil, tem aumentado também a institucionalização, principalmente pelo fato da dependência do cuidado. Às vezes é muito difícil de cuidar do idoso, então esse idoso ele passa a ser institucionalizado. Por quê? Porque ele não tem quem cuide dele em casa, porque ele não tem, às vezes ele não tem realmente parente, então ele não consegue viver sozinho, então ele precisa ser institucionalizado. Às vezes porque os filhos e netos, eles precisam trabalhar e não conseguem realizar o cuidado desse idoso durante o dia, e aí a institucionalização tem saído como tem aparecido como uma boa saída para essa população. Entretanto, os próprios decretos e os cadernos do Ministério da Saúde, por exemplo, já dizem que o idoso institucionalizado, eles são indivíduos potencialmente frágeis, eles possuem aí um risco maior para desenvolver multimorbidades, um risco maior para ter polifarmácia, imobilidade, o próprio comprometimento na capacidade cognitiva e na funcionalidade. Alguns estudos eles já têm também deixado claro que esse próprio processo de institucionalização ele acelera esses problemas de saúde do idoso. Então a ILPI, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, ela deve, na verdade, servir aí como uma residência e um local que presta serviços de atenção à saúde. Então, a ILPI ela deve oferecer uma atenção à saúde voltada para os residentes, que seja aí também capaz de promover uma qualidade de vida adequada. Mas muitas vezes, estar em uma instituição pode acabar gerando um ciclo vicioso que vai prejudicar a saúde desse idoso. Então, esse idoso ele vai ficar cada vez mais dependente, ele vai ficar cada vez mais frágil e ele vai ter cada vez mais problemas de saúde. E aí a gente precisa, hoje em dia, mudar essa realidade. A situação de fragilidade, de dependência e de comprometimento da capacidade cognitiva, ela acelera e é piorada muito com o processo de institucionalização, quando ele não é realizado de forma visando um envelhecer ativo e com qualidade de vida. A fragilidade, quando nós estamos falando de fragilidade, isso não tem como a gente desatrelar o processo mesmo da fragilidade com a capacidade funcional. Então, o idoso que possui a síndrome da fragilidade ou que possui a capacidade funcional afetada, ele tem essa dificuldade excessiva de executar suas atividades de vida diária. Com a redução dessa capacidade funcional do idoso, maior ainda é a dificuldade desse idoso de exercer o cuidado dele, de ter
de promover uma atenção em saúde desse idoso. E isso, claro, está diretamente ligado com o processo de institucionalização. Existem alguns fatores de riscos que estão também relacionados com esse processo de fragilidade e da diminuição da capacidade funcional, que é o próprio número de doenças crônicas. Quanto mais doenças crônicas esse idoso apresenta, maior vai ser a chance dele se tornar um idoso mais frágil com a capacidade funcional reduzida. O próprio status cognitivo, sintomas depressivos, o avançar da idade, muitas vezes, inclusive, o sexo, onde geralmente as mulheres elas são mais independentes do que os homens, provavelmente porque alguns estudos já dizem que é porque elas se cuidam mais ao longo da vida, e questões mais também sociodemográficas, como a questão da renda. Então, todos esses fatores de risco, eles possuem aí uma influência direta sobre a qualidade de sobre a qualidade de vida dos idosos. Então, eles têm aí essa influência na fragilidade e na capacidade funcional dos mesmos. E aí, falando sobre saúde bucal e saúde geral, elas são intrinsecamente ligadas, elas são integradas. Não existe hoje uma forma de a gente separar as duas. Por quê? Porque tanto a saúde bucal tem influência sobre a saúde geral, como o caminho contrário. Então, da mesma forma, a gente não pode aí desassociar a fragilidade, a síndrome da fragilidade também com as condições de saúde bucal. Essas condições, elas devem ser mantidas e os agravos delas devem ser prevenidos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem como a saúde bucal está relacionada com a saúde geral. Então, por exemplo, o idoso que não possui dentes na boca, ou que possui focos infecciosos, raízes radiculares, dor de dente e qualquer problema de condição de saúde bucal que possa atrapalhar o processo de alimentação dele, vai sofrer aí uma depressão também do seu estado nutricional. Se ele não consegue mastigar, se ele não consegue se alimentar adequadamente, isso vai ter um impacto no estado nutricional dele, ou seja, na saúde geral. O idoso, a boca, né, na verdade, ela possui aí diversas bactérias, diversos micro-organismos que são capazes de causar doenças infecciosas. Então, como a professora Sâmia falou, em algumas condições, como, por exemplo, em condições hospitalares, onde pode haver aí aspiração ou desenvolvimento, enfim, realmente de uma pneumonia, muitas vezes essas bactérias são as bactérias que encontram-se na boca, ou até mesmo as condições dessas bactérias, elas podem entrar na corrente sanguínea e desenvolver uma endocardite, por exemplo. E a gente vê a relação entre as bactérias bucais e as doenças infecciosas. A própria ausência dos dentes ou a estética inadequada dos dentes pode fazer com que esse idoso tenha vergonha, tenha problemas de autoestima, tenha problemas de relações pessoais, e isso pode também afetar os seus fatores psicológicos, causando aí, inclusive, a depressão. E aí o caminho contrário, ele também acontece da mesma forma. Fatores de saúde geral, eles também estão intrinsecamente ligados à saúde bucal. Então, alguns exemplos. A própria polifarmácia, o consumo excessivo de medicamentos, inclusive alguns medicamentos específicos, possuem efeitos adversos que acabam influenciando, por exemplo, na redução do ciclo, na redução do fluxo salivar. Essa redução do fluxo salivar causa uma condição aí, de dificuldade também, por exemplo, de engolir no idoso. Elas causam também aí a própria xerostomia, que é essa redução excessiva do ciclo salivar, e pode predispor aí, provavelmente, também, por conta dessa alteração da regulação do pH da boca, elas podem aí, essa xerostomia, essa redução do ciclo salivar, do fluxo salivar, pode também predispor certas condições, como a própria cárie, a própria doença periodontal. Então, aí a condição de saúde geral também tem uma influência. O caminho inverso também existe. Outro exemplo, a perda de funções cognitivas e motoras pode fazer com que esse idoso não consiga realizar o seu cuidado de saúde bucal sozinho. Então, o idoso, quando ele não consegue realizar a sua escovação, quando ele não se lembra, quando ele não sabe que tem que realizar essa escovação, isso pode fazer com que haja uma piora das suas condições de saúde bucal.
Às vezes, na verdade, não é nem porque ele não sabe ou porque ele não se lembra, é porque ele não consegue realizar a própria higienização da boca. E aí, por fim, também a própria depressão. O problema aí de depressão pode influenciar, seja por meio do consumo de alguns medicamentos, ou seja, até mesmo pela ausência do cuidado em saúde, também pode ter uma influência direta na saúde bucal. O que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente, de maneira alguma, pode desassociar saúde bucal com saúde geral, tá bom? E aí, falando ainda sobre a saúde bucal do idoso institucionalizado e do idoso geral, tá bom? A gente precisa entender que o idoso, como um todo, tanto a literatura nacional como a literatura internacional, eles dizem que o idoso ele possui uma gama de problemas de saúde bucal. E, professor, quais são os principais problemas de saúde bucal que o idoso pode apresentar? A grande maioria deles são edêntulos, ou seja, eles possuem a perda parcial ou, na grande maioria, completa dos seus dentes. Eles possuem um índice de cárie altíssimo, geralmente são cáries que estão nas raízes, então são cáries radiculares. Doença periodontal, quando avaliada no idoso, o que é doença periodontal, para quem não é da área da odonto? A doença periodontal é quando as bactérias promovem um processo inflamatório nos tecidos de suporte, na gengiva e no osso alveolar, que é o osso que segura e dá suporte ao dente. Então, essa doença periodontal é a perda desse tecido chamado tecido periodontal. Então, causando aí a perda dos dentes, causando processos infecciosos que, inclusive, estão relacionados com algumas doenças, como é o caso da diabetes. A gente tem também muitas lesões nos tecidos moles, algumas lesões são mais prevalentes pelo uso inadequado de próteses, pela falta de higienização das próteses, algumas lesões são causadas pelo próprio avançar da idade, o consumo de cigarro, lesões cancerígenas que são mais comuns também em públicos idosos. A gente tem também outra condição que são diversas próteses inadequadas, isso é quando essa população ela é reabilitada. Claro, uma higiene bucal deficiente, geralmente, porque se entende que pelo fato desse idoso ele não ter dentes, ele não precisa limpar a sua boca, a sua língua, as bochechas, as gengivas e não precisa realizar higiene bucal. Então, eles têm também uma higiene bucal deficiente. E, sem falar aí também da alta necessidade de tratamento que é presente em praticamente quase toda a população. E aí, quando a gente fala de saúde bucal do idoso aqui no Brasil, nós precisamos entender uma coisa. Atualmente, o perfil epidemiológico do idoso brasileiro ele é marcado pelo edentulismo, a perda completa dos dentes. A maioria dos nossos idosos aqui no Brasil, eles possuem um baixo uso de próteses dentárias, apesar da gente ter aí um país de desdentados, a gente é conhecido mundo afora como o país dos banguelas, justamente por conta desse alto número de edentulismo que a gente tem aqui no Brasil, não só na população idosa, mas isso é bem mais prevalente na população idosa. Nós temos aí o baixo uso de próteses dentárias. E quando nós temos uma alta necessidade de reabilitação oral, que é a produção de novas próteses. Ou seja, aqueles que estão usando próteses, eles ainda precisam que essas próteses sejam trocadas, porque elas encontram-se inadequadas. Essa é a nossa realidade quando a gente fala de saúde bucal do idoso aqui no Brasil. Então, nós temos algumas regiões que possuem condições mais graves no Brasil. A própria região Nordeste, o município, a capital, né, do Ceará, que é Fortaleza, nós temos aí índices que são bem mais graves quando nós comparamos os de outras regiões do Brasil. Todos esses dados, eles são referentes ao USB Brasil, que é um levantamento epidemiológico em saúde bucal que é realizado a nível nacional. Então, a última versão do USB Brasil foi feita em 2010. A gente iria realizar um USB Brasil em 2020, mas por conta da pandemia, isso vai ter que ficar um pouquinho para depois. E aí, provavelmente, a gente vai ter os novos dados para poder comparar com esses de 2010. Todas essas questões de saúde bucal e essas condições inadequadas que nós temos no país, elas são aí resultantes ao fato, né, segundo Gaião e colaboradores, ao fato da saúde bucal ela não ter sido prioridade na saúde pública do nosso país.
O SUS ele foi instaurado em 1988, mas a saúde bucal ela só foi fazer parte do nosso sistema público de saúde aí no ano de 2000, onde foi incluído aí na atenção primária. Só foi se tornar serviços mais integrais aí no nível secundário e terciário lá na frente, em 2004, mais ou menos, com o lançamento aí da Política Nacional de Saúde Bucal. Por muito tempo, aqui no Brasil, a população não tinha acesso ao serviço de saúde bucal. Então, isso acabou resultando nesse grande número de adentulismo que nós temos nos nossos estudos. Então, era comum antigamente, nos tempos dos nossos avós, nossos bisavós, se eles sentissem dor de dente, era comum aí remover esse dente logo para que não gerasse um problema maior. E isso se deve principalmente a esse modelo de atenção em saúde bucal antigo, que a gente chama de modelo curativista e mutilador. Curativista porque ele é focado apenas na remoção dos dentes e focado na cura. Não havia promoção e prevenção em saúde. E mutilador porque eles poderiam realizar procedimentos conservadores, como as restaurações, os tratamentos de canal, que são procedimentos que ajudam a manter o dente na boca por mais tempo, mas eles partiram direto para as exodontias, que é a remoção do dente. Então eram modelos aí mais mutiladores, e isso ainda reflete na realidade de saúde bucal do nosso idoso hoje aqui no Brasil. A perda dentária, ela tende a avançar realmente com a idade, justamente por conta desses problemas aí relacionados ao próprio modelo de atenção, dificuldade de acesso, que a gente vai poder discutir um pouquinho mais ali na frente. Um dos grandes problemas de saúde pública que nós temos hoje em dia em amostras semelhantes em outros países do mundo e em diversas regiões aqui do Brasil é justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Um alto adentulismo, perda dentária total, baixo uso de prótese e uma alta necessidade de reabilitação. E aí, falando sobre a fragilidade e a saúde bucal, finalmente, a gente adentrando aí no nosso assunto, a gente precisa entender que existe uma associação estreita entre saúde bucal e fragilidade. E essa associação ela é biológica e ela é complexa também em diferentes sentidos, porque ela não se deve também só a essa associação fisiológica. A gente vai ver já lá na frente as associações relacionadas também à própria qualidade de vida. Mas aqui alguns exemplos, por exemplo, as más condições de saúde bucal, elas podem predispor ao desenvolvimento de infecções, marcadores inflamatórios e contribuir mais ainda para o risco de fragilidade. Se a fragilidade está relacionada com a presença de doenças, então quando há um problema de saúde bucal ele induz o desenvolvimento de uma pneumonia, esse idoso ele vai se tornar cada vez mais frágil. Por exemplo, a própria condição de saúde bucal inadequada, como eu falei anteriormente, ela pode causar distúrbios de alimentação. Se o idoso não se alimenta adequadamente por conta dessas condições na boca que estão inadequadas, eventualmente isso vai causar uma depressão, uma desnutrição crônica, inclusive a própria sarcopenia, que aí vai ter uma influência direta sobre essa fragilidade. Quando nós falamos sobre a fragilidade e a qualidade de vida associada à saúde bucal, nós estamos falando aí que a qualidade de vida ela pode ser percebida quanto à saúde da boca. Então, alguns idosos que são frágeis, eles frequentemente apresentam sérios problemas dentários. Eles incluem aí, inclusive, esse comprometimento funcional, essa redução, essa maior dependência de cuidados que ele tem. E isso tem um impacto direto na qualidade de vida associada à saúde bucal. Porém, muitos são os estudos que indicam que, às vezes, a qualidade de vida em saúde bucal considerada boa pode estar associada com péssimas condições de saúde bucal, ou no sentido ao contrário. Essas diferenças entre regiões, entre populações e estudos, elas se devem principalmente aos fatores socioculturais e os aspectos individuais daqueles indivíduos, assim como o tipo de serviço que eles têm acesso. Então, se esse idoso ele tem acesso a serviço adequado, se ele tem acesso a fatores culturais ao qual, por exemplo, a ausência de dente não é considerado algo ruim, ele vai considerar que ele está com a qualidade de vida em saúde bucal adequada, mesmo com a ausência dos seus dentes. Muitos eventos de vida, valores sociais e culturalmente derivados também têm uma influência sobre isso. E aí a fragilidade entra com essa relação também. Além disso, pessoal, em alguns determinados contextos, o idoso ele pode passar por um processo de resignação dos problemas de saúde bucal.
ele apresenta tantos outros problemas, ele apresenta fragilidade, ele apresenta outros problemas de saúde geral, diabetes, pressão alta, que o problema de saúde bucal que ele apresenta acaba ficando meio que de lado e com uma menor importância. Então, ele resignifica esse problema que ele tem. Ele, às vezes, inclusive, pode desenvolver estratégias comportamentais, compensatórias e acabar se acostumando com essa ausência de dentes. Então, ele pode mudar, por exemplo, a alimentação dele, para que ele consiga continuar se alimentando. Então, ele acaba se acostumando a tomar, a se alimentar com alimentos mais pastosos, por exemplo, e a ausência do dente, a falta da mastigação não vai afetar essa qualidade de vida dele. Essas associações, a ausência de associações com as características sociodemográficas, a gente chama isso na literatura de secundarização dos problemas de saúde bucal. O idoso tem tanto outros problemas, sejam problemas socioeconômicos ou problemas de saúde geral, que ele acaba minimizando os problemas de saúde bucal frente a esses problemas que ele pode apresentar. E aí a fragilidade, ela tem uma influência também direta sobre o autocuidado em saúde bucal. Vocês lembram quando a professora Sâmia falou que a própria fragilidade, ela acaba influenciando a sarcopenia. A sarcopenia, ela é a perda da muscular, por exemplo, e ela vai afetar diretamente a forma como o idoso ele vai pegar na escova e vai realizar a sua escovação, por exemplo. Então, idosos com maior fragilidade, que são mais dependentes, eles têm pouca autonomia para executar suas atividades de vida diária. Ou seja, eles também não conseguem realizar a sua higiene bucal. Então, essa deterioração da autonomia, com a falta de cuidados em saúde, ela se torna cada vez mais progressiva. Uma boa saída para esses idosos com dependência funcional, com fragilidade, são essas escovas aí que são adaptadas, inclusive também o uso de escovas elétricas, que saem aí, se mostram aí como uma boa saída. Então, essas escovas adaptadas, que eles conseguem ter uma empunhadura mais firme e melhor, e eles conseguem talvez aí realizar certos movimentos, eles passam aí poder dar continuidade ao seu autocuidado em saúde bucal. Ainda sobre esse autocuidado, quando o idoso ele é muito frágil, autocuidado em saúde bucal, quando ele é muito frágil e quando ele é muito dependente, e essa redução da autonomia faz com que esse cuidado dele recaia sobre os seus cuidadores. E agora aqui entendam, quando eu falo aqui cuidador, não é só o cuidador que está lá no abrigo com ele, é o cuidador familiar, inclusive. Então, quando a gente tem um idoso que é mais dependente, que ele está ou em casa ou no abrigo, ele tem um cuidador, ele tem alguém que cuida dele. Então, o cuidado em saúde bucal acaba recaindo sobre esse cuidador, que muitas vezes não tem conhecimento para realizar essa higienização, ele não se organiza ou não realiza planejamentos, às vezes falta tempo, porque o idoso aí precisa ser cuidado durante o dia inteiro, alimentação, troca de fraldas, por exemplo, e aí acaba sendo também muito difícil em idosos que não são cooperantes, em idosos que têm aí condições aí que acabam dificultando essa higienização. E aí, muitos dos resultados de várias pesquisas, elas refletem a falta de cuidado adequado com o idoso. E isso piora mais ainda essas condições de fragilidade e de saúde bucal. O cuidador, ele é o fator principal na melhoria da assistência em saúde bucal desse idoso. É quem está ali diretamente observando quais são as necessidades e como realizar aquele cuidado. Então, o cuidador, ele precisa ser capacitado. Algumas pesquisas já desenvolvidas com a capacitação desses cuidadores acabaram mostrando que conseguiram obter saldos positivos, com melhorias de cuidados, de saúde bucal e desenvolvendo aí estratégias de capacitação e educação com esses cuidadores mais adequadas. Outro fator que atinge muito o idoso frágil também é a dificuldade de acesso ao serviço de saúde bucal. Os idosos que são frágeis, eles possuem uma maior dificuldade ao acesso ao tratamento odontológico, principalmente porque eles têm dificuldades aí de locomoção, dificuldade de sair da sua casa para ir para o local de atendimento, dificuldade para ir em busca do próprio serviço. E isso pode muitas vezes eles podem aí postergar as visitas ao dentista em função aí de outras demandas de saúde. Alguns fatores eles estão associados a essa dificuldade de acesso do idoso ao serviço de saúde bucal, como é a ausência de profissionais de saúde bucal na vida desse idoso,
a ausência de sintomatologia dolorosa, então o idoso ele não sente dor, então porque ele não tem dente, então provavelmente ele não vai procurar o serviço de saúde, porque geralmente só procura quando sente dor. A falta de priorização do cuidado em relação à saúde bucal, a falta de busca ativa desse tipo de condição aí pelos próprios profissionais do serviço público e, claro, a dificuldade organizacional, que é de locomoção e transporte desse idoso ao local de atendimento. Tudo isso representa impactos negativos nas funções mastigatórias, fonéticas e acabam alterando a capacidade do idoso de se alimentar, de sociabilizar e, consequentemente, fazendo ele se tornar cada vez mais frágil. E aí uma boa saída para essa população tem sido o home care odontológico. O idoso cada vez mais frágil, cada vez mais dependente de cuidado, ele pode ser atendido direto da sua casa, não só pelo dentista, mas pelo profissional de enfermagem, o profissional de fisioterapia, o profissional médico. E aí, no caso do dentista, a gente utiliza o home care odontológico, um compressor que ele é transportável, é um mini consultório. E aí a gente consegue realizar muitos dos procedimentos de forma segura na casa do idoso, exatamente. Muitos desses idosos, eles apresentam condições que mesmo eles conseguindo ser transportados ao local de atendimento, eles se sentem mais confortáveis nas suas casas. E aí o home care também se apresenta como uma boa saída. Então é possível, por meio do home care odontológico, promover um maior conforto, segurança a esse idoso, à família, inclusive, e aí partir, claro, para um cuidado mais humanizado, mais ético e também interdisciplinar. O objetivo geral de tudo isso é fazer com que esse idoso, de certa forma, seja reinserido na comunidade e ele preserve cada vez mais a sua autonomia, e aí que ele recupere aos poucos a sua independência funcional. Então, por exemplo, uma prótese realizada na casa do idoso pode fazer com que ele volte aí, por exemplo, se alimentar com alimentos mais duros, por exemplo. E aí, só para finalizar, eu sei que talvez eu tenha estendido um pouquinho o tempo, eu trouxe esse gráfico aqui, né, um modelo que eu achei muito interessante, que ele faz essa estreita relação entre a fragilidade e a deterioração da saúde oral. Então, aqui a gente consegue observar vários caminhos que eles se fazem presentes e isso exemplifica bastante o quanto a saúde oral ela tem influência direta sobre a fragilidade ou como o sentido inverso. Então, vamos começar aqui por baixo, pela fragilidade. A fragilidade caracterizada por aquela fraqueza, lentidão, fadiga, a perda de peso, muitas vezes ela acaba influenciando essa independência, essa dependência, essa incapacidade e a necessidade de cuidado. E isso vai fazer com que esse idoso, ele tenha uma maior dificuldade da utilização do serviço. Consequentemente, isso, quando somado com o grande número de problemas de saúde bucal dele, se ele procurar o serviço, ele vai ter tratamento, recuperação, não é nem se ele procurar, é se ele tiver acesso ao serviço. Ele vai ter tratamento, recuperação, reabilitação por meio de próteses, e tudo isso vai melhorar a condição de saúde dele. Se não, ele vai ter aí deteriorização da sua estética facial, vai se isolar socialmente, vai reduzir o seu peso, a própria perda de dente vai representar problemas de mastigação, mudança na escolha de medicamentos, o que pode aí, no final, influenciar aqui na baixa ingestão de nutrientes. Fora isso, a gente tem também uma estreita relação que nós temos com algumas condições de saúde bucal, como é o caso da doença periodontal, que produz alguns marcadores e alguns marcadores inflamatórios que acabam alterando também o sistema imune. E esses marcadores podem influenciar diretamente também o processo de fragilidade. Então, pessoal, é um caminho sem volta. A gente não pode tratar só a fragilidade, mas a gente também não pode tratar só a condição de saúde bucal. Então, essa formação que vocês estão tendo, cada vez mais interdisciplinar, aprendendo a trabalhar com as outras áreas da saúde, são de extrema importância, porque a gente precisa ter um olhar cada vez mais integral para o paciente da gente. E aí, isso é de extrema importância aqui para a melhoria do estado de saúde e a da qualidade de vida dele. Só para concluir, a saúde bucal e a saúde geral, elas estão interligadas e elas influenciam uma com a outra. A fragilidade é uma condição muito comum nos idosos e possui um impacto direto sobre a saúde bucal. E o sentido inverso também. A saúde bucal tem um impacto direto sobre a fragilidade.
é urgente a necessidade de melhorar a atenção em saúde prestada para essa população idosa. A gente viu no comecinho que eles têm um perfil epidemiológico, um perfil aí que necessita a mudança dessa atenção específica para eles. É preciso melhorar também o processo de cuidado e também a criação de novas políticas públicas para essa população, facilitando aí um envelhecimento saudável e ativo. A saúde bucal, especificamente, aqui falando de saúde bucal, ela precisa ser melhor valorizada. A perda dentária não pode ser encarada como algo natural e a gente precisa ainda superar isso. E aí, claro, é preciso garantir um envelhecimento saudável, ativo, para esses idosos, com bem-estar e com qualidade de vida. O que eu costumo dizer, a gente não pode simplesmente proporcionar um sorriso novo para esse idoso. A gente tem que proporcionar o sorriso e o motivo para que ele possa sorrir. Então, ele tem que ser feliz, ele tem que ter qualidade de vida. E aí, só para finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer o convite aí para participar desse momento, de poder conversar um pouco com vocês e contribuir um pouco sobre a saúde do idoso. Aqui eu tenho um projeto de extensão aqui na Unicatólica, o projeto Sorrindo na Melhor Idade, onde a gente tenta desenvolver aí ações aí para esse público idoso. Então a gente está um pouquinho parado por conta da pandemia, mas eu espero que a gente consiga aí retomar as nossas ações o mais rápido possível. O sorriso do idoso é isso aqui. É o melhor que eles podem oferecer, é esse carinho. Então, para quem pode trabalhar, para quem já trabalhou com idoso, sabe o quanto é prazeroso a gente receber esse abraço e esse sorriso. Muito obrigado, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, eu estou encerrando aqui só a apresentação, mas a gente pode comentar e conversar. Enfim. Se tiverem alguma dúvida, é só falar, tá bom? Raul, eu não consegui te escutar, né? Mas pela sua apresentação foi excelente, as temáticas fantásticas, assim, a forma como você trouxe a sua apresentação. Eu acredito que foi bem enriquecedor para todo mundo que está assistindo, que normalmente a gente não espera essa relação, né? Entre a síndrome da fragilidade e a questão da saúde bucal. A gente não se preocupa, às vezes não atenta para essa temática, e eu acredito que tem uma linha muito tênue, que às vezes a gente acaba deixando passar essa questão dos idosos, né? Eu digo isso porque, às vezes, como eu recebo muito paciente idoso aqui no hospital, e como é um hospital de grande porte, a gente recebe para cada situação que, com certeza, se nós tivéssemos uma atenção primária mais fortalecida, no sentido de dar essa assistência à saúde bucal dos idosos, nós não teríamos tantos problemas como nós encontramos aqui na ponta, né, que já chega ao serviço terciário. Então, realmente, eu acho que nós temos que levar mais esse tema para outros estudantes, outros profissionais, para que eles possam ter essa atenção mais direcionada sobre o assunto. É isso mesmo, a gente tem que superar, como eu disse na apresentação, esse paradigma aí do profissional ele trabalhar só na sua caixinha. O dentista, ele é muito fechado no consultório. Alguns profissionais de saúde também, eles são muito fechados muito na sua área e têm essa dificuldade de trabalhar. E quando a gente trabalha em conjunto, trabalha de forma interdisciplinar, a gente consegue desenvolver essas ações aí que conseguem trazer um benefício bem positivo para o cuidado de saúde, principalmente do idoso, alguém que é uma população que necessita muito desse trabalho interdisciplinar. Então, espero que a gente consiga continuar trabalhando, desenvolvendo ações desse tipo aí lá na frente. Foi um prazer, pessoal. Pois é, assim, eu até aproveito a oportunidade para agradecer, né, esse momento que nós oportunizamos aqui de estarmos juntos discutindo esse tema, e futuramente nós poderíamos sim desenvolver parcerias, né, entre os cursos da enfermagem, a odonto, até porque nós temos a disciplina de saúde do idoso, é uma disciplina que a gente sempre tem a oportunidade de fazer esse atendimento junto aos idosos, porque nós temos em Quixadá o Remanso da Paz, obviamente, porque pela questão da pandemia do novo coronavírus, as atividades não estão funcionando,
mas acredito que futuramente, para o próximo ano, né, quando já tiver uma vacina já acessível a todos, acredito que as atividades devem retornar, e a gente poderia fazer parceria, sim, né, de fazer essa atividade junto aos idosos, dessa instituição, né, que é uma instituição que precisa muito de ajuda e desse acompanhamento. Inclusive, lá tem uma sala do dentista, não sei se você sabe, mas tem a sala da odontologia, que são feitos atendimentos lá com os idosos, sabe? Então, tem uma estrutura mínima para se fazer atendimento. E a gente poder trabalhar no sentido de fazer promoção da saúde e prevenção de agravos, tá? Então, assim, seria um prazer muito grande, uma oportunidade de levar isso para a comunidade, levar dessa oportunidade para os nossos alunos, né, de estar trabalhando com essa visão participativa, com uma visão realmente da multidisciplinaridade, e seria uma construção muito bacana, tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade, eu não estou te ouvindo, mas, de qualquer forma, faço aí o meu agradecimento, e a todos que participaram dessa mesa, dessa discussão, tá bom, pessoal? Não esqueçam de preencher a frequência. Eu vou deixar para o professor Raul para ele encerrar, né? Porque vocês estão escutando o professor Raul. E eu deixo para ele encerrar essa mesa, tá bom? Agradeço a todos e foi um prazer estar com vocês. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por participarem desse momento. E mais uma vez, obrigado pelo convite e por poder contribuir tanto aí com o conhecimento de vocês, tá bom? Espero que a gente consiga aí ainda discutir um pouquinho disso em futuras palestras, em futuras conversas. Enfim, foi um prazer aí pela Extensão Católica pelo convite também, a professora Sâmia e a todos os envolvidos. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Ok.